Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Secretário de Estado do Orçamento, em 2019 foi alcançado o primeiro excedente orçamental da democracia portuguesa. É um facto relevante. Sem embargo, convém assinalar que este resultado só foi possível porque, em boa medida, o Governo não fez aquilo que disse que ia fazer e aquilo que deixou por fazer acarretou custos às famílias e às empresas. Este resultado foi essencialmente obtido à custa de dois fatores. Uma receita superior à projetada, sobretudo ao nível da receita fiscal e contributiva, e uma despesa inferior à projetada, muito por força da subexecução do investimento público. Em 2019, a receita fiscal e contributiva cresceu 1.803 milhões de euros, comparativamente com 2018. Dirá o Governo que este aumento é o resultado da evolução favorável da atividade económica e do emprego. É um facto, não o contestamos. Mas também é um facto que a carga fiscal que o Governo assegurara que iria descer aumentou 0,1 pontos percentuais face a 2018, daqui resultando um novo máximo de 34,7% do PIB. Diga-se, um novo máximo histórico da democracia e já agora da ditadura, se quisermos recuar no tempo. É igualmente um facto, Sr. Secretário de Estado, que este indicador, goste ou não, é inequívoco, não suscita dúvidas de interpretação e mesmo tendo em conta as suas limitações que sabemos existir, algum valor terá e efetivamente tem, pois o aumento da carga fiscal, mesmo em contexto de crescimento económico, significa que o crescimento da receita fiscal e contributiva foi, em termos de PIB, superior ao crescimento económico. Daí resultando, no mínimo, a manutenção de uma pressão elevada sobre as famílias e sobre as empresas. Recordo que em 2019, só ao fim dos primeiros 160 dias, é que os rendimentos dos portugueses cobriram os impostos devidos ao Estado. Isto é, só a partir do dia 15 de junho é que, em sentido teórico, naturalmente, ocorreu o dia da libertação dos impostos, o dia do ano em que os portugueses se livraram da sua carga fiscal. E já que falámos de crescimento económico, era importante assinalar que não vemos como podemos celebrar um crescimento do PIB de 2,2%, sabendo que todos, repito, todos os 15 países da coesão, ou seja, aqueles que têm rendimentos per capita abaixo da média europeia e com os quais nos podemos comparar, terem crescido mais do que nós. Isto tem um significado. Significa que estamos a empobrecer em termos comparativos. Um segundo fator que permitiu a obtenção do excedente orçamental foi, como referi, uma despesa inferior à projetada, muito por força da pronunciada subexecução do investimento público. Em 2019, o investimento público ficou 44,4% aquém do orçamentado. Por investir, ficaram aproximadamente 1.000 milhões de euros. Portanto, não foi ainda em 2019 que o Governo conseguiu superar, quer em termos absolutos, quer em termos relativos, o investimento público realizado em 2015, ou seja, no último ano da governação do PSD-CDS-PP. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, manda a verdade que se diga que o excedente orçamental foi conseguido em boa medida à custa da deterioração da qualidade dos serviços públicos. Em contrapartida, pela entrega ao Estado da maior receita fiscal de sempre, repito, sim, da maior receita fiscal de sempre, os portugueses receberam serviços públicos no mínimo. O preço que pagamos para alcançar um excedente orçamental, como referiu o Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Francisco Assis, foi, e passo a citar, uma contração muito significativa do investimento público durante os últimos anos. Em alguns casos, essa redução foi ao ponto de pôr em causa a própria manutenção de alguns equipamentos. Chegamos mesmo aos limites mínimos do que seria aceitável, com repercussões negativas ao nível do crescimento económico. Fim de citação. Estamos todos esclarecidos. E não vale a pena argumentar com o passado. O passado condiciona o futuro. Mas o que possa ter acontecido em 2015, ao fim de 4 anos,
ao fim de uma legislatura completa, não pode justificar o baixo investimento público verificado em 2019, repetidamente prometido em 2016, em 2017 e em 2018. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Secretária de Estado, o ano 2019 fica marcado pelo primeiro excedente orçamental, sim, mas à custa da arrecadação máxima de impostos e contribuições, de serviços públicos no mínimo, na baixa taxa de execução do investimento público e na baixa taxa de execução dos fundos comunitários. E tudo isso teve e tem o seu preço. E os portugueses estão a pagá-lo. Muito obrigado.